Querido Senhor, Tu vieste a esse mundo e encarnaste a nossa realidade, e como diz Hebreus, há muito tempo o Senhor falou de muitas maneiras. Nesses últimos tempos o Senhor tem falado por meio do Teu Filho Jesus, e também tem falado por meio de servos que o Senhor tem enviado. Assim também clamamos que Tua palavra viva e eterna, no poder do Espírito Santo, nos seja trazida nessa manhã, pela boca do Samuel, do que já tens colocado no seu coração. Ministra nossas vidas, ensina-nos a andarmos contigo, a Te temer, amar sobre todas as coisas e servir em gratidão. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um e com todos nós nessa manhã. Primeiramente, queria agradecer ao pastor Jackson pela oportunidade de estar aqui. Mandei uma mensagem para ele, acho que um mês atrás, algumas semanas atrás. Falei, Jackson, eu vou estar visitando minha família aí em Curitiba. Assim, eu não estou me oferecendo, mas vou estar disponível, tá? Se quiser me convidar, estou aceitando, mas não precisa. Aí, ele gentilmente me convidou para estar aqui nesse dia, obrigado. Também é uma alegria poder ver colegas de ministério, pastor Egon, pastor Valdir, sempre uma oportunidade ímpar de relembrar a essa comunidade momentos que são... o pastor Martin também, agora que eu vi aí, bom, colegas de ministério, professores, pessoas que me ensinaram, me instruíram, pastor Mário, nossa, quanto pastor aqui, gente. É muito bom estar com vocês e com essa comunidade, da qual eu tenho tanto carinho e carrego no meu coração, e também rever colegas de ministério, Michele, Henrique, Jéssica, que fizemos tantas coisas aqui, né? Eu acho até que é oportuno eu me apresentar, porque fazem 7 anos que a gente saiu daqui, e então, meu nome é Samuel, fui apresentado aqui, minha esposa Carla está ali, e trabalhei aqui nessa comunidade por 8 anos, da qual a minha ênfase naquela ocasião era o trabalho com adolescentes e jovens. Depois migrei para outros ministérios aqui na comunidade, e fomos então final de 2017, nós fomos para uma nova aventura no interior de Santa Catarina, numa pequena paróquia em Luzerna, no centro-oeste do estado. E atualmente, agora nós estamos, já vai completar 2 anos em fevereiro, eu estou num novo momento no ministério, que é trabalhando numa escola, como capelania escolar, no Colégio Alfredo Simon, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ela é uma escola vinculada à rede sinodal, juntamente aqui com o Colégio Martinos. E algumas escolas, nós somos 50 escolas sinodais, escolas confessionais luteranas, espalhadas pelo Brasil, mas apenas 13 delas têm uma pastoral escolar, né? E o que faz um pastor escolar? Bom, basicamente, a mesma coisa que faz um pastor em uma comunidade, com algumas diferenças. Uma delas é que eu tenho todos os membros da paróquia ao mesmo tempo, todos os dias, né? Então, a gente lida com 800 crianças e adolescentes todos os dias. A outra diferença é que eles não me querem como pastor. Afinal, eles estão numa escola e vão lá para estudar. Então, eu preciso convencê-los que é importante eu estar lá. E esse é um desafio muito legal. Não posso reclamar de que a escola é um lugar monótono. Esse ano já fiz desde sepultamento a expulsão de espíritos. Então, tem bastante coisa acontecendo numa escola todos os dias, além das coisas normais que se espera de uma escola. Bom, enfim, eu não estou aqui para contar um pouco de tudo isso, mas é uma alegria, é um privilégio descobrir que nós estamos numa cultura cristianizada, aonde você encontra numa escola
de confissão luterana, pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Outro dia entrei numa turma de 5ª série, e os gideões estavam distribuindo Bíblias, e aí eu fiz uma pergunta retórica, assim, do tipo, quem aqui não tem nenhuma Bíblia em casa? Dos 20 alunos, 5 levantaram a mão. Pensei, não, eles são da 5ª série, não entenderam a pergunta direito. Quem não tem nenhuma Bíblia na sua casa, nem da sua mãe, nem do seu pai, nem da sua avó, nenhuma Bíblia? Os mesmos 5 levantaram o braço. Quem nunca abriu uma Bíblia na sua vida? Os mesmos 5 levantaram o braço. Então, numa turma de 5º ano, 20% daquelas crianças não faziam ideia do que é um capítulo e do que era um versículo. Não sabiam que existia Novo Testamento e Velho Testamento. Sabiam mais ou menos o que era a história do Natal. Esse é o Brasil que nós vivemos. Um Brasil de igrejas evangélicas lotadas e de uma falta de compreensão do Evangelho. Eu gostaria de, nessa manhã, refletir brevemente, se eu conseguir fazer isso brevemente, falar sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração dos discípulos de Jesus. E essa oração, toda oração que nós vemos na Bíblia, ela tem sempre que eu chamo de 2 camadas. Uma é uma camada que tem a ver com a comunicação, né? A oração como um instrumento do desenvolvimento da nossa espiritualidade, ou do desenvolvimento da espiritualidade daqueles que oram. Então a pergunta é, como essas pessoas se relacionam com o sagrado? Como essas pessoas se aproximam de Deus? Quais as palavras que elas usam para se referir a Deus? Senhor, Pai, Mestre, Deus do céu, da terra. Então essa é uma pergunta importante. No que as pessoas que oram na Bíblia, elas confiam? Qual é a sua sustentação? Qual é a forma de tratamento? Então isso tem a ver com a espiritualidade, mas tem uma outra camada da oração que nós lemos das Escrituras, que tem a ver com o conteúdo, o que eu chamo a teologia da oração. Sobre o que eles estão orando? Qual é o conteúdo dessa oração? Do que eles estão pedindo? Quais são as suas confissões? Quais são os problemas que são levantados nessa oração? Quais são os pedidos e as súplicas que são feitas? Por isso que, pessoalmente, eu acho tão genial a ideia de Lutero incluir o Pai Nosso no Catecismo Menor. Não apenas por ser uma oração que ele queria que toda a família fizesse e todo pai de família ensinasse os seus filhos a orar, mas pela teologia que contém essa oração e por aquilo que ela se propõe para os seus discípulos. Então eu convido você, se você ainda não sabe de cor, mas convido você a lermos a oração do Pai Nosso. A versão que eu vou usar aqui é de Mateus, capítulo 6, verso 9 a verso 15, que diz o seguinte: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecarem contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Eu não sei qual é a sua relação com a oração do Pai Nosso, mas por muito tempo eu tive resistência com essa oração decorada. Eu lembro de quando eu estava aqui, algumas discussões eu tinha com o pastor Marcos, e eu dizia:
Marquinhos, acho que a gente podia tirar o Pai Nosso do culto da noite. Não faz sentido, as pessoas oram aquilo e parece que não há sentido em repetir essas palavras. E lembro que o pastor Marcos insistia dizendo que o problema não é que as palavras são vazias. O problema é que nós precisamos ressignificá-la e encontrar de novo o significado dessa oração tão profunda, da oração do Pai Nosso. E graças a Deus, o Marquinhos não deixou eu tirar a oração do Pai Nosso do culto aqui. Uma mudança que teve no meu pensamento a respeito da oração do Pai Nosso, ela veio quando eu fui convidado para dar um módulo sobre oração na FATEV, né? Na FATEV, a gente tinha módulos sobre os 4 elementos, os 4 componentes principais do Catecismo Menor, né? Então, um professor dava aula sobre os 10 mandamentos, outro professor dava aula sobre os sacramentos, outro professor dava aula sobre o credo apostólico, e eu fui convidado para dar oração, para falar sobre o Pai Nosso. E eu me lembro que, do material que eu estava lendo, dos materiais de estudo era um pequeno livreto do pastor Lindolfo Weingärtner, pai do Martin, e uma frase que cativou o meu coração, foi uma frase na sua introdução que ele dizia o seguinte: decor é aquilo que está dentro do coração. E eu falei, cara, isso é genial, isso é genial. Decor não significa repetir alguma coisa sem sentido, mas é repetir algo que está tão gravado na nossa mente, no nosso coração, que nós sabemos aquilo decor, sem precisar ler. Aquilo está em nós, dentro de nós. Lutero dizia o seguinte, que melhor é uma oração bem feita do Pai Nosso, do que uma oração bonita, com palavras floreadas, sem nenhuma devoção e sem nenhum sentido. Isso me cativou. Tomás de Aquino, ele diz uma frase que é a seguinte: a oração do Pai Nosso é a mais perfeita oração. Não apenas porque contém aquilo que corretamente devemos desejar, mas também por tudo aquilo que é proveitoso querer. É interessante que na versão de Lucas 11, onde aparece o Pai Nosso ele é motivado por uma pergunta, um pedido dos discípulos. Diz o texto lá no capítulo 11, verso 1, que Jesus estava orando e no final da sua oração, alguns discípulos foram pedir para Jesus ensinar eles a orar, conforme os discípulos de João Batista o ensinavam a orar. Nós não sabemos exatamente porque, aliás, nós não sabemos nada pelo qual motivo Jesus não ensinou os seus discípulos a orarem. Essa é uma pergunta sem resposta. Mas eu acho de 2 possibilidades possíveis. A primeira delas é porque Jesus talvez olhou e disse, olha, eu acho que não havia necessidade de ensinar uma oração. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, é a que eu mais acredito, é que Jesus teria olhado para os seus discípulos e teria pensado, eu acho que vocês ainda não estão prontos para uma oração conforme Deus deseja. Mas sendo assim, já que vocês estão me pedindo, então eu vou lhes formular uma oração. E hoje é algo que eu carrego no meu coração, e nas celebrações e nos cultos que nós temos na escola. Eu faço questão de que todas elas terminem com o Pai Nosso, porque eu penso que, se pelo menos essa oração ela for decorada por aquelas crianças e aqueles adolescentes, essa oração pode fazer um grande sentido na vida de cada um deles, quando saírem daquela escola. Essa oração, enfim, há várias maneiras de olharmos para a oração do Pai Nosso, e eu queria trazer uma abordagem aqui que ela fala pelo menos sobre 4 questões fundamentais da existência humana. A primeira questão que a oração do Pai Nosso ela traz é que ela fala sobre a complexidade da nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Se a gente for honesto e tivermos um pouco de sensibilidade, nós vamos chegar a uma conclusão muito simples, de que o mundo não é um lugar justo. O mundo não é justo.
Se a gente fizer uma simples análise, sem muitos detalhamentos, basta a gente olhar para o nosso mundo e a gente chega a algumas conclusões de maneira muito simples. Se você nascer na Somália ou você nascer na Suíça, isso te dá uma desvantagem ou te dá uma vantagem sobre a maneira como você vai viver. E ninguém escolhe onde vai nascer, não é verdade? A gente simplesmente nasce no lugar onde nascemos. Mas é claro que quem nasce na Suíça vai ter vai ter uma perspectiva de vida totalmente diferente do quem nasce na Somália. Você ser mulher norueguesa ou ser uma mulher indiana, isso é uma situação completamente diferente. Isso vai te dar uma perspectiva sobre a vida de uma maneira totalmente diferente. Então a gente começa a olhar para o mundo e a gente começa a assistir os noticiários e a gente começa a ver que as coisas não encaixam. Estava lendo um relatório ontem de manhã ainda, do crédito suíço, e eles fizeram uma análise agora sobre a distribuição global da riqueza no mundo. Eu não vou ler todos os detalhes, eu só vou ler a primeira e a última camada, você pode consultar isso na internet. O relatório diz que 46%, em torno de 40% a 50% da riqueza mundial estão nas mãos de 1% da população. Entre 40% e 50% de toda a riqueza mundial estão nas mãos de 1% da população. E a última linha desse relatório diz o seguinte: 50% da população mundial vive com 2% da riqueza mundial. A metade do mundo vive com 2% e 1% vive com a metade da riqueza do mundo. Bom, é claro que o mundo não é um lugar justo. E a vida não é um lugar justo. Muitas vezes nós olhamos para certas situações, se o mundo não é justo e a vida não é justa, surge a grande pergunta do ateu. A grande pergunta do ateu não é sobre se Deus existe ou não. É como pode um Deus de amor conviver com a justiça ou a injustiça do mundo. E Eclesiastes já fala sobre isso na perspectiva de dois pensamentos. Um é o pensamento do sofrimento do justo, e outro é sobre a prosperidade do ímpio. A gente olha todos os dias e a gente diz sempre essa mesma frase, que coisas boas acontecem a pessoas ruins o tempo inteiro. Coisas boas acontecem a pessoas ruins o tempo inteiro. E quando a gente vê essas coisas ruins acontecendo, a gente fala, isso não é justo. Eu fiquei preso na malha da Receita Federal por R$27. Eu declarei um rendimento no lugar errado. E por 3 vezes, depois de ir na Receita Federal, eles me explicando sobre várias coisas, eu estava sentado, esperando para ser atendido pela 3ª vez, para tentar desenredar os R$27 que me fizeram ficar na malha fina. E aí, a televisão passando, jogador de futebol é indiciado por sonegar R$10 milhões. Eu nem sei quantos zeros tem 10 milhões. Mas aquela hora me passou na mente que ele jamais estaria sentado no lugar que eu estava por ter enroscado R$27 no meu imposto de renda. E aí eu pensei, não é justo. Não é justo ele sonegar 10 milhões e eu ficar enredado no meu imposto de renda por R$27. Não é justo. Ele nunca vai estar aqui onde eu estou, porque ele tem um aparato de gente trabalhando para si, para desenroscar os 10 milhões de reais que ele está sonegando. Mas o contrário também é verdade. O contrário é que coisas ruins acontecem a pessoas boas o tempo todo. E quando a gente vê coisas ruins acontecendo a pessoas boas, como aquele acidente que teve agora, 20 de outubro, aqui na Serra, indo para Joinville, daquela van com 10 pessoas, inclusive da cidade de Pelotas, que faziam parte de uma equipe de remo,
e elas se acidentaram, e das 10 pessoas, 9 morreram. A única que se salvou foi uma que estava sem o cinto de segurança, ela foi projetada para fora da van, e aí ela conseguiu permanecer viva. 7 jovens, entre 15 e 18 anos, muitos deles fruto de projeto social, através do esporte, resgatando vidas e criando esperança, assim como se faz no Dorcas, através do canto, através da capoeira, através de tantas iniciativas. Tiveram a sua vida ceifada porque um dono de caminhão não quis fazer a manutenção que era necessária, e o caminhão saiu sem condições de trafegar. E aí a gente olha para essa notícia e diz, isso não é justo, não é justo. Aliás, foi essa frase que um dos irmãos, de daqueles adolescentes que morreram, escreveu: não é justo o meu irmão ter o seu corpo trazido por um avião da FAB, porque eles não tinham patrocínio para ir de avião de Pelotas a Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas de Pelotas a Rio de Janeiro são pelo menos 36 horas de viagem, de van. E ele teve a sua única oportunidade de avião quando ele morreu, porque ninguém incentivou o esporte. E ninguém acreditou naquele projeto. E aí a gente olha para a situação, e aí a gente diz, não é justo. Então, como um mundo injusto, com situações injustas, a gente se faz a pergunta, será que Deus é justo? É uma pergunta legítima. E aí os discípulos de Jesus oram para que o nome de Deus seja santificado. E para que nós nos lembremos de que esse mundo injusto, nós temos um Deus justo. E que esse Deus justo, e Jesus olha para os seus discípulos e diz, é verdade, não era para ser assim. Não era para ser desse jeito, não era para ser dessa forma. Há uma outra vontade que deve ser realizada aqui na terra. E essa vontade de Deus, que é realizada no céu, Deus deseja que seja realizada aqui na terra. Por isso que nós clamamos a Deus para que o seu reino seja manifesto aqui, como é manifesto no céu. Porque no céu, a vontade de Deus é manifesta de maneira plena e absoluta. E é para lá que vão aqueles que creem e reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas enquanto isso não acontece, a gente puxa essa vontade de Deus aqui para a terra. Porque aqui na terra existem várias outras vontades que são contrárias à vontade de Deus, que elas conspiram contra a vontade de Deus, que elas se opõem à vontade de Deus. E aí os seus discípulos dizem, olha, nós queremos santificar o teu nome, porque o teu nome não é santificado aqui na terra, porque a vontade que está sendo realizada aqui na terra, ela é contrária à tua vontade. E aí os seus discípulos pedem para que a vontade de Deus seja manifesta aqui, agora, de uma maneira que a gente pode ver o amor, a graça e a bondade de Deus e a justiça de Deus sendo manifesta entre nós. Então a primeira parte da oração do Pai Nosso é uma expressão e uma confissão de quem Deus é. Deus tem uma vontade para a sua humanidade, uma vontade justa, plena, amorosa, misericordiosa. Segundo, essa vontade não está sendo realizada. Terceira vontade fala como os seres humanos agem entre si, de maneira injusta. A segunda questão do Pai Nosso fala sobre a nossa sobrevivência, aonde nós pedimos pelo nosso pão, aonde nós pedimos para que Deus cuide de nós. Porque quando a gente estava no paraíso e no Jardim do Éden, a gente tinha um pomar, a gente colhia as frutas, a gente tinha certeza que ia ter os frutos, e que a gente ia comer, e que a gente ia plantar, e que ia dar certo. Mas nós não estamos mais no jardim. Nós não sabemos ao certo se nós vamos colher aquilo que a gente planta. A gente não sabe mais se os frutos vão produzir, a gente não sabe se vai ter chuva suficiente para regar a terra, ou, no caso do Rio Grande do Sul, se não vai ter chuva demais para inundar toda a plantação. A gente não sabe se aquilo que a gente vai colher, a gente vai conseguir vender, e a gente também não sabe se aquilo que a gente colher, alguém não vai roubar.
Então a gente começa a lutar pela nossa sobrevivência, a gente começa a disputar com as pessoas que estão ao nosso lado, porque a gente fica ansioso, a gente fica angustiado, a gente precisa se superar, a gente precisa ser melhor, a gente precisa ser melhor que o outro, para garantir um emprego melhor, para a gente conseguir uma colocação no mercado, para a gente buscar a nossa sobrevivência. A gente começa a ser hostil com as pessoas do nosso lado, a gente começa a competir. A gente começa a olhar o outro como um adversário que precisa ser vencido. Aí a gente está disputando a nossa sobrevivência. E aí a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Queridos, a gente aprende que na Bíblia a gente precisa trabalhar. A gente aprende na Bíblia de que digno é o trabalhador do seu salário. Ou a gente aprende que a gente precisa adquirir as coisas de forma honesta. Mas é uma ingenuidade a gente achar que o pão nosso de cada dia é só fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. O pão é uma dádiva de Deus. O cuidado, os benefícios que nós temos, é uma expressão da graça de Deus e da bondade de Deus todos os dias da nossa vida. Assim nós aprendemos no Salmo que o Senhor dá enquanto nós dormimos. É Deus que nos sustenta, é Deus que supre a nossa necessidade, é Deus que nos alimenta e tudo vem das suas mãos. Portanto, a vida é uma dádiva, não é uma conquista. E agora parece que mais do que nunca nós estamos percebendo o quanto a nossa vida é frágil e o quanto a nossa existência está a um fio. E descansar nesse favor de Deus é saber que Ele cuida do passarinho, e Ele cuida das flores e dos seus filhos, e que Ele cuida da nossa ansiedade e da nossa angústia, e que Deus está preocupado na nossa existência. A terceira questão do Pai Nosso fala sobre as limitações das nossas relações. Nós oramos e pedimos para que Deus perdoe a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Outra angústia que nós temos tem a ver com a nossa limitação, sobre as nossas faltas, as nossas carências, as nossas imperfeições. Não apenas o mundo não é do jeito que deveria ser, não apenas as coisas não são do jeito que precisariam ser, mas nós não somos do jeito que a gente gostaria de ser. A isso a Bíblia chama de pecado. Pecado é uma ação deliberada contra Deus e contra os outros. E para o pecado existe perdão. Para os nossos erros existe desculpa. Estou dirigindo, me descuidei, bati num carro. Desculpa, não vi o seu carro. Desculpa, está aqui, eu pago. Para o perdão não existe como pagar. O perdão é algo que ofende a Deus, ofende ao nosso próximo, de tal forma e de tal maneira que eu contraio para com a pessoa uma dívida impagável. E aí o perdão é um negócio que Deus inventou para permitir que nós continuamos tendo relação uns com os outros. Perdão é um cálculo que nós precisamos fazer de que eu assumo aquela dívida, aquela ofensa impagável que o outro cometeu contra mim, para que eu não bano, para que eu não elimine a outra pessoa da minha vida. Então Deus inventou o perdão para manter as nossas relações. Eu fico com o prejuízo para salvar a nossa relação. Portanto, nós precisamos desassociar a ideia do perdão e do merecimento. Perdão e merecimento não cabem na mesma frase. Porque se eu mereço não é perdão. Se é perdão é porque eu não mereço. Então, quando a gente fala assim, essa pessoa não merece o perdão, é porque ou nós não entendemos o que é o perdão, ou nós não entendemos por que nós vamos perdoá-la. E eu digo e tenho dito isso, que o perdão é a força mais transformadora que nós temos, mais até do que o amor. Porque tem gente que mata até por amor, né? Mas o perdão é aquela condição
em que eu desejo preservar as nossas relações. E a última questão que o texto fala é sobre a aliança com o mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa palavra mal poderia também ser traduzida por maligno. E aqui a ideia do mal não necessariamente está ligada a uma personalidade. Jesus não necessariamente está falando aqui, nos livre do diabo, nos livre de Satanás, mas ele está falando do mal como uma força que opera no mundo. Então, quando Jesus está dizendo assim, Senhor, não nos deixes cair em tentação, ele não está falando sobre desejos e vontades, de que eu estou fazendo um regime, e aí eu oro para falar assim, Deus, por favor, me livre da tentação do pudim da minha mãe, para que eu continue meu regime. Não é sobre isso que nós estamos falando. A tentação aqui é de nós fazermos a parceria contra o mal, de nós nos tornarmos uma pessoa malvada, de nós fazermos aliança com a violência, de nós fazermos aliança com a corrupção, de nós fazermos aliança com aqueles valores que não fazem parte do reino de Deus. Então, quando nós estamos falando, Senhor, me livre do mal, nós estamos falando, Senhor, eu quero que a Tua vontade se manifesta na minha vida, e eu quero distribuir o bem, eu quero lutar e vencer o mal com o bem, não o mal com o mal. E aí, a oração do Pai Nosso é essa oração dessa geometria espiritual que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Porque conforme nós vamos vivendo, o nosso coração vai se desalinhando dessa vontade de Deus. Porque daqui a pouco eu já não quero mais perdoar o meu marido, a minha esposa, eu já não quero mais perdoar as pessoas que estão na minha volta, eu já não quero mais orar pela vontade de Deus, eu já desisti de tantas coisas que Deus deseja para mim e através de mim. E aí nós oramos a oração do Pai Nosso que nos convida a alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, pedindo pela sua vontade. E a oração é a oração, quando a gente ora, a gente se implica, a gente se complica. Porque quando a gente clama para Deus fazer a sua vontade aqui na terra como no céu, como que isso vai ser possível? De duas formas, de uma maneira sobrenatural, e o nome já diz, isso é pontual, de vez em quando, Deus move alguma coisa sobrenatural. E Deus faz a sua vontade aqui na terra de forma natural, que é através das suas e das minhas mãos. E aí quando os seus discípulos vão pedir para Jesus, Jesus, ensina-nos como nós devemos orar, e Jesus diz, tá bom, então vocês vão fazer a minha vontade aí na terra, vocês vão ser as minhas mãos. Vocês vão ser a minha boca, vocês vão ser os meus pés. E eu vou começar a fazer a minha vontade, que é plenamente satisfeita lá no céu, aqui na terra, através de você. Então comece em mim, comece em você. Aí quando a gente ora pelo pão nosso de cada dia, e a gente pede pelo pão, Deus diz, olha, eu já dei o pão. Quem aqui não tem pão na sua mesa? Todos nós temos pão na nossa mesa. Agora você vai e pega esse pão que eu dei para você e distribui com aquele que não tem pão. E eu já estourou meu tempo, né, Jackson? Muito tempo. Mas eu queria contar algumas histórias. A primeira é a história da marmita, do cachorro e dos moradores de rua. É muito interessante a gente viver essa realidade. Depois que eu passei a pandemia em Santa Catarina, eu falei, tá bom, Deus, já foi fortes emoções na minha vida, pode deixar para outra geração algumas emoções como essa. E aí vem a enchente no Rio Grande do Sul, que vocês, muitos acompanharam, alguns mais perto, outros mais longe, mas uma coisa é você estar lá. E você tem que, todos os dias, verificar se a água vai chegar na sua casa ou não. Mas eu tenho certeza, e eu tenho certeza disso, que nós não temos registro na nossa história, no nosso país, de uma mobilização tão bonita, tão solidária, como houve no Brasil em favor do Rio Grande do Sul. Eu não sou daquele tipo que acredita que Deus usa
joga desgraça para fazer algum propósito, mas eu acredito que no meio da desgraça a gente consegue enxergar o propósito e algumas coisas de Deus. E uma dessas coisas foi de perceber como a gente pode fazer distribuição do pão em meio a esse caos. E uma das coisas muito bonitas é que durante esse momento das enchentes, muitas coisas foram acontecendo por iniciativa de pessoas. Pessoas, cidadãos comuns, como eu e você, começaram a fazer marmita nas suas casas e levarem para os abrigos. E numa dessas, um camarada, ele fez várias marmitas, colocou no seu porta-mala e ele chegou nas dezenas de refúgios, de abrigos que tinham na cidade. E ele falou, olha, eu fiz 10 marmitas aqui. Aí falou, não, obrigado, a gente já recebeu, outras pessoas vieram trazer. E assim ele foi caminhando e foi por umas 3 horas procurando achar algum lugar, e ele não achava onde dar aquelas marmitas, porque todos os lugares já tinham comida. E aí ele falou assim, bom, então quer saber? Eu vou lá levar no abrigo de animais, porque eu não quero jogar isso aqui fora. Ele chegou no abrigo dos animais, dos cães e gatos, e aí ele falou, eu trouxe umas marmitas, passei por toda a cidade, eu não achei ninguém que queria receber essas marmitas. E aí ele falou, desculpa meu senhor, mas aqui os cachorros só comem ração. Então, aí ele saiu chateado, parou numa praça, nervoso. Aí ele olhou, tinha uns moradores, que estavam ali, pessoas de rua. E aí ele chegou, viu aquelas pessoas de rua, e aí um desses moradores olhou para o céu e falou, Deus que me perdoe, mas graças a Deus a essa enchente, porque nós vamos ter comida por muito tempo. Queridos, foi impressionante de ver como dentro desses lugares houve uma mobilização de pessoas tirando suas roupas, tirando seus calçados, suas comidas, e não faltou nada para ninguém. Um dia, a prefeita tinha anunciado na cidade que determinados moradores tinham que sair, porque ali era um lugar de risco. E poderia ser que, se o dia que rebentasse, aquele lugar ia ser inundado, e aí as pessoas começaram a sair para abrigos provisórios, e aí a gente começou a distribuir, a partir lá da igreja, de tantas outras comunidades, a essas pessoas. E eu pensei assim, mas por que as pessoas estão... Por que a gente está entregando roupa para essas pessoas, ou cobertor para essas pessoas? Porque se eu olhasse na televisão e soubesse que eu ia ter que sair de casa daqui a 2 dias, eu ia fazer uma mala e ia levar minhas roupas, meu cobertor, meu travesseiro, meu lençol. E a Valéria, que era uma dessas coordenadoras lá da comunidade onde a gente está participando, ela disse, Samuel, essas pessoas não fizeram as suas malas, é porque elas não têm nem mala e nem o que pôr nas suas malas. Elas vieram com a roupa do corpo, porque é a roupa que elas têm. Então, quando nós oramos pela vontade de Deus, nós estamos nos comprometendo a sermos agentes de misericórdia e de compaixão por onde nós passamos. E quem ora se compromete. Porque quando você vence, Jesus vence. Quando eu venço, quando um discípulo de Jesus vence, é Jesus que está vencendo junto com a gente. Quando a gente reparte, é Jesus que está repartindo. Quando a gente perdoa, é Jesus que está perdoando através de nós. E eu lembro de outro episódio, e aí eu encerro, prometo, Jackson. Tu vai esquecer até o ano que vem, tu me convida de novo, né? No meio da pandemia, no início da pandemia, o prefeito da cidade, o prefeito Moisés, hoje ele é um dos secretários do governador de Santa Catarina, ele me liga e diz assim, olha, o Ministério Público, ele convocou todas as cidades, nós precisamos criar um plano de contingência para que não falte comida na cidade. E eu queria que você liderasse esse grupo aqui na cidade, a entidade civil aqui, que a gente começasse a mobilizar a cidade em favor da comida das pessoas. Eu falei, obrigado, prefeito,
pela honra que me compete. Aí eu comecei por onde? Pelos meus pares. Liguei para o Frei Novi, o Frei, padre católico, falou: Frei, é o seguinte, o prefeito me ligou, quer que a gente mobilize a cidade. Beleza, Samuel, pode contar com a gente aqui. Igreja Católica fechou, está tudo certo, estamos contigo, estamos com o prefeito, vamos garantir comida para todo mundo. Beleza, o padre topou. Vou ligar para os meus colegas pastores. Vou aqui, não vou contar o nome da denominação, liguei para um deles e falei: pastor, irmão, aqui estamos com essa situação. Queria que a gente mobilizasse as nossas igrejas para a gente cuidar da nossa população. Aí o pastor falou assim: desculpa, pastor Samuel, mas assim, vamos fazer o seguinte, vocês cuidem dos de vocês e nós cuidamos dos nossos. Então assim, Jesus perdeu. A igreja deu um péssimo testemunho naquele momento. Porque daí o que as pessoas falavam lá? Pô, legal, né? O grupo do Jeep está participando, os escoteiros estão participando, o coral da igreja tal está participando, o fulano está participando, os jipeiros, o surfista não sei o quê, está todo mundo participando. Quem não está participando? A igreja evangélica não está participando. Com exceção do Samuel, eles luteranos estão, mas o resto. Jesus perdeu, perdemos uma grande oportunidade de dar um testemunho naquela cidade. Mas o contrário também é verdade. Chegou um senhor com uma carreta na época da enchente e falou: eu tinha um vizinho aqui que ouviu falar que a igreja aqui de vocês estava recolhendo doações, é verdade? Verdade. Pois é, eu não sou dessa religião aí, mas eu acho que vocês são gente séria. Posso deixar aqui as coisas? Pode. Deixa eu te contar por que a gente recebe as coisas aqui. Porque nós somos alcançados pelo amor de Deus e Ele nos constrange a gente cuidar uns dos outros. Jesus venceu. Um testemunho através das nossas mãos. Por isso que nós clamamos por essa vontade de Deus, para que nessa degustação da vontade de Deus que é feita no céu, a gente cause um impacto positivo num lugar onde a vontade de Deus normalmente não é realizada. Para que as pessoas olhem para nós, os discípulos de Jesus, e perguntem: como é esse negócio de perdoar alguém que me ofende? Como é dividir o pão que está na tua mesa, se você trabalhou e merece para ter esse pão? E aí a gente diz: porque nós somos alcançados por aquela esperança de um Deus que não nos abandonou, que nasceu numa manjedoura e hoje está no trono, para todo sempre e para sempre, amém. Para que as pessoas vejam e experimentem, degustem esse reino que será pleno e será completo. E assim termina a oração do Pai Nosso. Pois teu é o reino, teu é o poder, e a ti pertence toda a glória. Amém. Convido a gente a fecharmos os nossos olhos. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor que nos alcança, te agradecemos pela tua graça que sempre se renova em nossas vidas. Te pedimos que o Senhor nos faça ser as tuas mãos, os teus pés, a tua voz e a tua boca por onde estivermos e por onde andarmos. Para que a tua vontade, que é perfeita lá no céu, seja manifesta aqui na terra através de nós. Não por nós, mas para a tua honra e para a tua glória. Para que as pessoas que olhem e vivem no mundo injusto, podem ver a tua justiça através dos seus discípulos. Assim nós te pedimos, fique com cada um de nós e com todos nós, nessa manhã, em teu nome. Amém.